Conta aí, Barros. Vitório, o general americano Michael Flynn foi conselheiro de segurança nacional no início do governo Donald Trump em 2017. Ele fez uma publicação nessa semana com uma declaração de forte teor político em sua conta oficial no X. Segundo ele, a Agência Central de Inteligência, CIA, estaria profundamente inserida no Departamento de Estado dos Estados Unidos e teria utilizado recursos públicos americanos para influenciar a política interna do Brasil. Na publicação, ele afirmou que poucos americanos compreendem a dimensão da atuação da CIA dentro do Departamento de Estado e defendeu que a agência precisa ser contida. Ele escreveu que Donald Trump não tem ideia que isso aconteceu e que nenhum contribuinte sabia que o dinheiro dos americanos estava sendo usado para derrubar o governo brasileiro. O militar marcou perfis oficiais e políticos dos Estados Unidos, pedindo que o caso seja esclarecido e os responsáveis identificados. Michael Flynn é considerado uma figura influente no setor de inteligência norte-americano. Antes de atuar na Casa Branca, ele foi diretor da Agência de Inteligência de Defesa e oficial de carreira do Exército dos Estados Unidos. As declarações reacendem antigas discussões sobre o envolvimento da CIA em processos políticos na América Latina. E essa publicação foi feita anteontem, ele fez também compartilhando uma segunda publicação. Eu encaminhei para o Edson aí, tem para colocar também para nossa audiência. É uma publicação do perfil @realbob, que diz o seguinte: a definição de interferência eleitoral estrangeira. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu grandes favores e aproveitou conexões pessoais para construir máquinas de votação para autoridades brasileiras alinhadas a Lula, e então a CIA alertou Bolsonaro para não mexer ou lançar dúvidas sobre as novas máquinas de votação protegidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que determinavam sua eleição. Ô Barros, espera um pouquinho. Essa eu não sabia. Isso é novidade para mim. Ele está falando da urna. Máquina de votação que ele fala é a urna eletrônica, tá? Só para traduzir corretamente. Meu Deus, na tradução, essa aí é nova para mim, Barros. Ele diz o seguinte, eu vou repetir. Por favor. Departamento de Estado pediu grandes favores e aproveitou conexões pessoais para construir máquinas de votação para autoridades brasileiras alinhadas a Lula. E então, a CIA alertou Bolsonaro para não mexer ou lançar dúvidas sobre todas as novas máquinas de votação, as novas urnas eletrônicas protegidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que determinavam sua eleição. Essa é a publicação. Ele diz o seguinte: significado: a CIA, que facilitou a derrubada do governo dos Estados Unidos em 2020, também derrubou o governo brasileiro em 2022 por um comunista. Meu Deus do céu. Me secou até a boca aqui agora. Vamos lá. Bom, a gente precisa de um programa para analisar uma publicação dessa, né? Bom, a gente volta, eu vou começar de um ponto e me perdoe se eu misturar as estações por aqui, porque o assunto é muito complexo e grave. Grave. Eu primeiro preciso olhar para um negócio chamado Deep State, ou aparelhamento do Estado. E preciso, Barros, vou fazer uma salada maluca aqui e você vai me entender, Barros. E pode interferir se você entender que eu me perdi na linha aqui, porque é muita coisa, Barros. Pode interferir. Falamos ontem de um tal de concurso público unificado. Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, aqui no Brasil. Ô louco, Pitar, mas o que você está falando de concurso público nacional unificado? Me justifica aí. Tá bom, vamos lá. Estão tentando mostrar para mim, e já existem publicações e investigações, até gente presa, de que esses concursos hoje no Brasil podem estar passando por fraudes no que tange o aparelhamento do Estado, inclusive com membros do crime organizado. Olha a gravidade do que eu estou dizendo aqui. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil, a possibilidade de estar ocorrendo fraude em concursos públicos para que venhamos a colocar
entre todas as aspas, legalmente, inclusive membros de facções criminosas dentro da estrutura do Estado. E por que eu começo fazendo a leitura por esse ângulo? Do Deep State ou do aparelhamento do Estado? O general Mike Flynn, ele acaba me dizendo o seguinte: olha, derrubaram Trump em 20 e derrubaram Bolsonaro em 22, usando a estrutura da agência de inteligência norte-americana. Aí você vai se perguntar, mas espera um pouquinho, Trump não estava no poder? Não comandava a CIA? De 2017 a 2020, Trump não comandou a CIA? Não estava sob o seu comando? Aí tem um negócio chamado o Deep State, o aparelhamento, que mostra pra gente que não. Não. Quantos anos de Bill Clinton? Quantos anos... Bom, Bush, desculpa, não consigo ter nenhum apreço. Eu não consigo ter sentimento por George W. Bush. Eu olho e... Sabe que ele não cheira nem fede? Deve ter sua culpa também, hein? Porque se Lula diz que ele se deu melhor em toda a sua história com Bush, já começo a duvidar do Bush. Mas vamos lá. Não tenho... Certamente aqui Rodrigo Constantino ia dar um show, né? A própria Ana Paula, eu não tenho essa habilidade. O que eu tenho de sentimento em relação ao Bush, não cheira e nem fede, mas deve ter participação nisso tudo. Mas vamos lá. Clinton, Bush, Obama. Imagine o aparelhamento que se deu da inteligência norte-americana durante todos esses anos. E aí vem o azarão Trump e vence Hillary Clinton em 2016, assumindo em 2017. Pô, deu tudo errado. Exemplo do que deu no Brasil, Bolsonaro ganhou dos caras. Ok. A CIA, a agência de inteligência norte-americana, usou da sua estrutura para destruir Trump para a eleição de 2020. E essa mesma estrutura foi usada para destruir Bolsonaro no Brasil. A gente já sabia disso, já tinha notícia, né, sobre isso. Agora, a questão envolvendo as urnas, para mim é uma novidade. Por quê? O que nós sabíamos, e o que eu tinha como informação até aqui, e veja, rumor, boato, conspiração, isso aí eu tenho todo dia um monte aqui no meu celular, recebo 500 mensagens. Mas o que a gente precisa ter é informação, para daí eu poder trabalhar contigo aqui. É por isso que a Auriverde não foi pega até hoje. Vamos, por mais que queiram. Vamos lá. Quando agora trazem o assunto urna, acaba entrando num ponto que nós não tínhamos como informação, porque nós havíamos parado no seguinte capítulo: Bolsonaro, pressionado por agentes da CIA, que exigiram que Bolsonaro reconhecesse o resultado das eleições e não atrapalhasse, não questionasse. Ó, não vem encher o saco, Bolsonaro. Você vai perder em 22 e não reclama. Eu confesso que eu adoraria saber, e espero um dia que o presidente possa nos contar, numa entrevista para a Auriverde, espero que seja em breve, qual foi o tipo de ameaça que ele recebeu da CIA para reconhecer uma eleição que aparentemente, supostamente, hipoteticamente, provavelmente, termos que eles gostam de usar, foi uma eleição fraudada, inclusive com o auxílio desses equipamentos. Porque agora, com a palavra, o aposentado Luiz Roberto Barroso, com a palavra, por que Luiz Roberto Barroso? Porque ele foi negociar a interferência do governo americano nas eleições do Brasil. O que foi negociado? O que foi negociado? Com a palavra, o senhor ministro Alexandre de Moraes, o Internacional venceu o Corinthians e ninguém discute. Nós não podemos discutir a eleição de 2022 no Brasil. Eu não tenho essa possibilidade. Eu vou preso, amigo, se eu discutir a eleição de 2022. Agora, e diante deste apontamento de um general americano, dizendo que houve interferência
houve uma exigência para que Bolsonaro reconhecesse o resultado e uma provável, uma hipotética, uma suposta alteração na construção das máquinas. Isso é grave ou não é? Eu não posso fazer a pergunta que estava aqui para sair. Eu não posso fazer. Porque se eu fizer, eu posso ir preso. Mas com a palavra, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com a palavra, o excelentíssimo senhor, aposentado agora, e desejo que em breve magnetizado, Luiz Roberto Barroso, que eu adoraria que me contassem o que de fato aconteceu, o que de fato foi acordado. Qual foi a ameaça feita ao presidente Bolsonaro? Mato você e sua família? O seu avião vai cair? A sua água vai estar envenenada? Qual foi a ameaça? Porque entendo eu que do alto da dignidade, da honradez, do brio do presidente Bolsonaro, só uma ameaça para tirar a família do jogo. Tirar do jogo mesmo. Poderia fazer o Bolsonaro recuar, porque ele, por ele mesmo, ele não recuaria, conhecendo um pouquinho do meu presidente. Se a gente fala de alteração na fabricação das máquinas, a gente está falando de algo absolutamente fora do nosso controle. Entretanto, informação que justifica para mim com clareza o motivo pelo qual eles defendem com unhas e dentes que não seja implementado o voto impresso no Brasil. Eu lanço um outro desafio. Eu sei, eu sou um Zé qualquer, eu sou um grão de areia, não tem problema, eu sei. Eu tenho espelho em casa, não tem problema. Mas eu posso me encorajar aqui e lançar um desafio, não posso? Eu não estou olhando para 22. Mas se vocês são os bons da boca mesmo, põe voto impresso para 2026, mas de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral. Coloca voto impresso. Coloca voto impresso, porque agora esse general, alta patente, general americano, alto escalão da inteligência norte-americana, esse cidadão acabou de colocar uma colônia de pulgas atrás da minha orelha. E entendo que com fácil resolução, atitude ali, ó, tranquila, a gente resolveria essa questão. Peço mais uma vez, na condição de cidadão, de eleitor, pagador de imposto, eu peço mais uma vez a estes que comandam o Tribunal Superior Eleitoral, zerem as dúvidas, zerem qualquer possibilidade de questionamento, entreguem de uma vez por todas o voto impresso e a contagem pública dos votos. Entreguem. Outro ponto. Deu para entender o motivo pelo qual Bolsonaro precisa ser preso? Deu para entender o motivo pelo qual definitivamente Bolsonaro precisa estar fora do jogo? Porque Bolsonaro ganha o jogo. Meu Deus, é claro como a luz do sol. Bolsonaro precisa estar fora do jogo porque ganha o jogo. E sabe qual detalhe? Eles sabem. Só que tudo deu errado quando Kamala Harris perdeu a eleição. Por quê? Essa turma ali, eu estou fazendo as minhas contas, é claro, essa turma até atrás, 5 de novembro do ano passado, vai completar um ano agora da vitória do Trump. Trump assume em 20 de janeiro de 2025. Certo? Certo. Vamos lá? Amigo. Tudo deu errado para os caras que imaginavam ter as costas largas com Kamala Harris no governo americano, que muito provavelmente manteria esse deep state intacto, não teria fala de nada nem ninguém, porque eles estariam no poder e abafariam, controlariam as informações. E Kamala Harris diria o seguinte: ô turma do Brasil, pode tocar o terror aí, não tem problema, a gente segura aqui. Essa mesma CIA que ameaçou Bolsonaro, eu não tenho dúvidas de que ameaçaram Bolsonaro. E um dia, eu prometo para mim mesmo
que vou perguntar para o presidente Bolsonaro qual foi a ameaça que ele recebeu. Se ele estiver me assistindo agora, deve estar se respondendo. Inquieto, que deve estar agora, deve estar se respondendo. Porque ele foi ameaçado. Um homem da envergadura, da força do presidente Bolsonaro, da resiliência desse homem, ele só deixaria isso acontecer diante de uma grave ameaça. E um dia nós descobriremos qual foi. Só que com a derrota da Kamala e esse time montado por Trump, nós descobrimos o tamanho da farsa. Não foi só uma ameaça. Segundo o Real Bob, esse perfil, que conta com um comentário do Mike Flynn, general Mike Flynn. Pois não? E também usa aspas do Mike Pence também, viu? Informações fornecidas pelo Mike Pence. Olha o time. Segundo estes, nós tivemos adulteração ou alteração na construção das máquinas, se é que você me entende. Se a gente estivesse num país sério, num país sério, você acha mesmo que a gente estaria discutindo isso aqui agora desse jeito e o Brasil tocando a vida? Alguém ouvindo Jennifer do Tinder no semáforo agora? Você acha mesmo que o Brasil seguiria normal? Como reverberou essa publicação de ontem, por exemplo, no Congresso? Como irá reverberar hoje no Congresso uma publicação como essa? Qual será a atitude dos parlamentares diante de uma afirmação como essa? É aí que a gente precisava de homem de verdade, homem do saco roxo, para ir agora se acorrentar na frente do tribunal. Era hora de precisar de homem de verdade, falar assim, ó, enquanto não provarem que não aconteceu isso, eu não saio daqui. Era hora, mas a gente, infelizmente, esse tipo de homem no Brasil é artigo em extinção. Porque o cara está de olho, sabe do quê? Na eleição do ano que vem. Ele não está de olho em resolver um problema agora, que poderá interferir mais uma vez no ano que vem. O cara está de olho na eleição dele, em como vai se manter ganhando 36 mil reais por mês, com uma puta de uma vida, morando num apartamento maravilhoso em Brasília. Ele está de olho nisso. Por quê? Porque, porra, 36 mil por mês e toda essa mordomia, como é que eu vou fazer para ter isso o resto da vida? É a pergunta que esse cara está se fazendo agora. Pô, se eu for me acorrentar diante do tribunal para pedir justiça, transparência, será que vai acontecer o quê comigo? Vão me prender? Vão me caçar? Esse tipo de homem no Brasil está em extinção. Esse é o problema. Esse tipo de homem no Brasil está em extinção. Porque o Brasil, com esse tipo de informação de um general norte-americano dizendo que teve alteração nas máquinas, você já me entendeu? E está tudo bem no Brasil? A bolsa não subiu, a bolsa não caiu. Como assim? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E a gente vai aceitar numa boa? Amigo, um dia eu vou perguntar para o Bolsonaro qual foi a ameaça que o senhor recebeu. O senhor pode nos contar? E vou dizer outra coisa, que Bolsonaro entre em 2027 e limpe essa corja que também deve aparelhar estruturas do Brasil a ponto de servirem a CIA para destruir um processo eleitoral democrático no Brasil. É gravíssimo, hein?